Com isso, agora nós vamos apresentar para você a rotina que eu preparei ao longo de muitos anos. Nós temos mais de 25 anos de experiência na prática docente, tanto na igreja quanto também na área secular, e nós podemos perceber algumas necessidades de estabelecer uma rotina semanal para atingirmos os nossos objetivos. Nós vamos chamar de rotina, mas claro, tudo faz parte de um contexto chamado planejamento. Então vamos lá, começando pela segunda-feira, tá certo? Vamos começar dia após dia até chegar o dia da aula, o dia da exposição da aula diante da sua sala. Primeiro, reserve na segunda-feira um momento de clamor. Ore por iluminação espiritual. Nós sabemos que o que nós falamos diante de muitas pesquisas pode atingir a mente das pessoas, mas somente a palavra de Deus pode atingir o coração. Ela é apta de acordo com Hebreus 4:12. Então ore por iluminação espiritual. É importante que a sua mente esteja iluminada. Eu gosto muito de uma frase do pastor Hernandes Dias Lopes, que ele diz que um santo de joelho enxerga mais longe do que um filósofo na ponta de pé. Então não esqueça de começar com oração. Ore pedindo a Deus iluminação. O educador cristão, ele não pode consultar apenas fontes humanas, mas especialmente o autor, o inspirador das Escrituras, o Espírito Santo, é quem pode trazer algo extraordinário para que você possa aplicar na sua sala de escola dominical. É importante, meus amados irmãos, que quando a intensa comunhão com Deus, quando o educador cristão desenvolve uma intensa comunhão com Deus, o seu gabinete de estudo se torna uma fonte de descobertas. Você recorda muito bem? Quem clama descobre coisas firmes, coisas ocultas, coisas que ficam imperceptíveis a quem não orou. Então, entenda isso. Comece o seu dia na segunda-feira com oração. Na parte da leitura, eu recomendo o seguinte: leia toda a lição. Você vai fazer aquela leitura geral de toda a lição. Não é preciso se deter nos detalhes nesse momento. Você precisa conhecer toda a lição, tentar entender se a lição anterior e a lição posterior, se existe algum link entre elas, que muitas explicações da lição de hoje podem estar na lição anterior e até mesmo na lição seguinte. Então você precisa, por isso que eu sempre recomendo, eu converso com os meus amados irmãos e digo isso com temor de Deus. Todas as vezes que eu compro a minha lição, eu leio toda ela antes de começar o trimestre. E digo isso não para mostrar soberba, mas para dizer que isso é possível. E aí eu tenho uma visão panorâmica de todo o trimestre. Claro, eu não estudo todas as lições, mas leio todas elas antes de começar o trimestre. E aí quando você tem dificuldade, muitas vezes eu encontro respostas de uma dúvida minha na lição subsequente. Então, nessa segunda-feira, leia a sua lição completa e veja se existe um link entre a lição anterior e a lição posterior para você ter uma visão geral dessa lição. Em segundo lugar, você precisa, em relação aos seus estudos na segunda-feira, ouvir um bom estudo, uma boa exposição a respeito daquela lição. Por exemplo, se você for professor de adultos, nós do canal Escola Bíblica Pentecostal em Foco, nós postamos a lição no sábado anterior. Portanto, se você for adulto, já na segunda-feira você já terá essa lição que foi postada no sábado e poderá consultá-la. Então, leia a lição completa, ouça algum comentário a respeito dela e certamente você vai ser muito abençoado. Terceiro elemento, já para a segunda-feira. Veja se você, e eu sempre recomendo, o professor precisa ter uma ficha com a relação nominal dos seus alunos e com os principais dados daquele aluno. Ou seja, a data de aniversário, um dia que ele porventura possa receber visita. Você, professor, precisa ter essas informações pessoais, né, com você, para que você possa usá-las quando conveniente. Então, se você tem essa informação, ou até mesmo nas redes sociais, veja se existe algum aluno aniversariando. E se existe, você pode entrar em contato com ele. Deixa uma mensagem em sua rede social. Liga para falar com ele, parabenizando. Talvez, professor, você seja a única pessoa que se lembre do aniversário daquele aluno. E certamente você vai marcá-lo profundamente, né? Se você puder e tiver acesso a ele, for
for próximo à sua residência, vá lá, parabenize-o em momento oportuno. E durante toda essa semana você vai fazer os apontamentos para ver se existe na segunda, na terça, na quarta, até o sábado, um aluno que esteja aniversariando. E naquele dia, não esqueça, trate-o de forma cordial. Percebam, já na segunda, nós usamos 3 elementos fundamentais na prática docente. Nós usamos a oração como fonte primária de inspiração, nós usamos o estudo da lição, toda a lição, de forma panorâmica, e especialmente algo chamado empatia, que é quando você pode se relacionar com os seus alunos de forma mais simpática, mais afetiva, que foi o tema da nossa lição na última aula. Então, na segunda-feira, nós temos esse planejamento. Siga-o e certamente você está construindo algo muito significativo. Na terça-feira, você vai fazer uma oração agora por seus alunos. Ore por eles nominalmente. Certamente você pode conhecer alguns deles que têm algum problema, que têm alguma dificuldade, que esteja passando por algum dilema. Interceda. É interessante que Paulo, nós estudamos em uma das lições desse trimestre, na lição de adulto, no capítulo 13, versículo 14 de Efésios, a Bíblia diz que Paulo se punha de joelhos pelos seus discípulos. Então que nós possamos, meus amados irmãos, seguir o exemplo do apóstolo Paulo. Interceda, clame, chore, até que Cristo seja formado em seus alunos. Segundo passo para terça-feira, leia todas as referências bíblicas que estão na sua lição. Perceba, na segunda você leu de forma contínua, você não se deteve. Agora você vai ler as referências que estão na sua lição. Eu dei uma pesquisada breve e percebi que nas nossas lições são citadas aproximadamente 40 a 50 textos bíblicos. Né? Então são muitas citações bíblicas. É claro, você não vai ler todas elas, não fica contraproducente você ler durante a aula, mas é importante que você saiba uma por uma, no sentido de conhecer e especialmente saber se aquela referência realmente bate com o texto bíblico. Porque acontece muitas vezes que às vezes há uma citação na lição, mas há uma citação que houve um erro gráfico, houve às vezes erro de alguma natureza, né? Passou pelo revisor e de repente você imagina, você pega a lição e dizer: ô irmão Pedro, por favor, leia aí, por gentileza, uma referência, abra aí por favor, Romanos capítulo 17, versículo 4. Aí lá vai o seu aluno abrir a Bíblia, ele vai dizer: professor, o Romano só vai até o capítulo 16. Então é constrangedor você descobrir que houve um erro na hora da aplicação da lição. Então consulte, né, detalhadamente, veja versículo por versículo, pelo menos confira se realmente aquele texto compete com o texto bíblico. E como estudo, uma vez que você já leu toda a lição, na segunda-feira, você agora vai concentrar os seus estudos no primeiro tópico da lição. Na segunda você leu toda a lição e agora você vai concentrar os seus estudos. Use dicionários da língua portuguesa, use dicionários bíblicos, dicionários teológicos, consulte comentários, bons comentários bíblicos. Aqui nós temos um comentário feito pelo professor Diego, no quadro A Biblioteca do Educador Cristão, comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento, fantástico, e vá enriquecendo os seus ensinos com o comentário que é apresentado em esses comentários bíblicos. Portanto, na segunda-feira, interceda nominalmente pelos seus alunos. Na terça-feira, leia as referências bíblicas e estude o primeiro tópico da lição. Muito bem, meus queridos, chegamos então na quarta-feira. Vamos entender o que é que eu posso, que aspectos do meu planejamento eu posso contemplar na quarta-feira. Claro, não existe uma outra forma de começar o dia, né? Busque a Deus agora, mais uma vez. Na segunda você orou por iluminação, na terça você orou nominalmente pelos seus alunos, na quarta, apresente a Deus todos os demais professores da Escola Bíblica Dominical. Ore pelo seu suplente, ore para que Deus possa fazer as outras classes crescer também. O sucesso ou fracasso das outras turmas deve ser o seu sucesso ou o seu fracasso. Você não pode olhar para você e ver a sua turma bem florida e ver a do irmão que está ali minguando e achar que aquilo é natural, porque você não tem nada a ver. Eu lia um filósofo que dizia, ele usando aquele texto
quando Deus arguia Caim, né? Quando Deus interpela Caim sobre Abel, e ele diz assim: por acaso sou eu o guardador do meu irmão? E um filósofo, Mário Sérgio Cortella, todos conhecem, ele dizia: sim, nós somos guardadores do nosso irmão. Então, ore pelos seus companheiros de sala de aula, ore pelos outros professores. Irmãos, nós não estamos em uma competição. A escola dominical não é uma competição para ver que sala está melhor e qual é que está. Não, se uma está bem, glória a Deus, todos nós nos alegramos. Se uma está mal, todos nós devemos nos entristecer. Esse é a característica orgânica do corpo, como disse o apóstolo Paulo, falando sobre isso lá na carta aos Coríntios. Precisamos ter essa visão de corpo. Eu acho muito interessante, eu não sei se você conhece, mas tem uma ilustração muito interessante que mostra essa questão da cooperação, como é importante cooperar. E uma das formas mais gloriosas que nós podemos cooperar com alguém é apresentando em oração. Ore pelos seus professores. Diz uma história que Deus pegou um homem e resolveu levá-lo no céu e no inferno. Queria fazê-lo conhecer o inferno e o céu. E levou primeiro aquele homem ao inferno. E quando lá chegaram, eles perceberam que havia pessoas em volta de uma grande panela. Né? Uma panela com uma sopa muito apetitosa, muito suculenta, muito nutritiva. Mas os homens que estavam em volta, em vários grupos em torno daquela sopa, todos cadavéricos, magros, debilitados, e todos eles possuíam uma colher. Só que essa colher era uma colher de quase 2 metros de distância. Muito bem, eles alcançavam a sopa, mas não tinham como trazer à boca. E ali estavam morrendo de fome, mesmo diante de uma panela tão nutritiva, de um alimento tão nutritivo. Deus pegou aquele homem e levou ele para o céu. E quando chegou no céu, lá, para surpresa daquele homem, ele viu pessoas alegres, felizes, com a mesma configuração, em torno de um grande caldeirão, com a sopa nutritiva, mas todos felizes. E como assim? Eles estavam em torno da mesma sopa, eles possuíam a mesma colher de quase 2 metros de distância, que não dava a trazer à boca. E como é que eles estavam tão nutritivos? E aí Deus respondeu para eles: é porque aqui eles aprenderam a compartilhar. Ou seja, eles pegavam a sopa, mas não traziam para si. Eles pegavam a sopa no caldeirão e passavam para o que estava na frente. E da mesma maneira, aquele passava para si. Então, esse compartilhamento, essa empatia fazia com que o mesmo processo fosse diferente em um lugar, em outro. Nós vivemos, meus amados irmãos, e temos essa necessidade de compartilhamento e precisamos interceder, cooperar uns com os outros em nome de Jesus. Em relação aos estudos, agora você vai concentrar-se no segundo tópico da lição. Faça as suas anotações e apontamentos. Lembre-se, o professor precisa ter conhecimento bíblico e conhecimento teológico para que possa corroborar os seus estudos e fortalecê-lo. Veja as diferentes versões da Bíblia, NVI, Almeida Corrigida, Almeida e Atualizada. Consulte outras versões, porque muitas vezes só a versão diferente já traz luz para a compreensão de um texto. Tente memorizar algumas partes principais da lição. Por exemplo, memorizar o título da lição. Memorizar o texto áureo da lição. Algumas pessoas têm maior facilidade, outras menores. Você sabe o seu potencial, então tente memorizar, nem que seja as ideias principais da lição, para que você possa ter, não só ao ler aquele texto, mas também já tê-lo na mente, guardado e memorizado. Então aí nós terminamos a nossa rotina na nossa quarta-feira. Com isso nós vimos hoje esses primeiros passos e na próxima semana nós vamos lançar um outro vídeo vendo os outros dias dessa rotina, e se esses dias forem seguidos, certamente a sua aula, o seu preparo, o seu planejamento contemplará vários aspectos da sua prática docente. Até lá, não esqueça, fique conosco, compartilhe esse vídeo e em nome de Jesus nós nos encontraremos na próxima aula com a sequência dessa rotina para você, educador cristão.